Olá, eu sou Daniel Purvezan, sou membro do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da MNU. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional aí sobre esse livro Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o capítulo 2 e eu quero te convidar a dar uma olhadinha aqui na nossa playlist, no nosso canal. Temos outros vídeos que podem abençoar a sua vida. Dá uma olhadinha também nos vídeos anteriores sobre esse livro para você poder aproveitar melhor esse capítulo 2. Bom, o capítulo 2 desse livro, ele vai tratar de uma pergunta muito interessante. A pergunta é a seguinte: a religião não se baseia na fé e o secularismo em evidências? Essa é uma questão, uma divisão que muitas pessoas fazem. É muito comum a gente ver isso no nosso dia a dia, especialmente aí, por exemplo, em ambientes acadêmicos, né? É muito comum a gente se deparar com aquele enredo de pessoa que deixa de acreditar em Deus ou deixa a sua fé, abraça a ciência, e aí muitas pessoas acabam louvando essa atitude, né? Dizendo assim, agora o fulano tá pensando por si mesmo. Agora os olhos dele foram abertos, porque antes ele era religioso e agora ele é uma pessoa da ciência e assim por diante. É muito comum a gente se deparar com essa linha de pensamento, né? Só que o que a gente vê é que na realidade, quando uma pessoa ela deixa a sua fé e ela abraça a ciência, na verdade essa pessoa está trocando um sistema de crenças por um outro sistema de crenças. Porque existe uma falsa ideia, né, de que a fé ela está para a crença, assim como a razão estaria para a descrença. A ideia aqui é que as pessoas elas entendem, né, elas creem, de fato elas creem que a ciência ela diz o que é verdade. O nosso coração, o coração do ser humano, ele é um coração que busca essa verdade. O que é a verdade, né? Qual é a verdade? E esse anseio que tem no coração do ser humano faz ele concluir que a ciência, como ela pode, né, entre aspas, ela pode provar tudo que ela fala. Então, a conclusão é de que a religião ela não é válida, porque a religião não consegue provar o sobrenatural. Só que aí a gente encontra algumas dificuldades. A primeira delas é que esse empirismo, essa ideia de que a ciência consegue provar essas coisas, né? Essa ideia ela tem um limite, porque é impossível você saber se você mesmo, né? É impossível eu saber se eu sou confiável o suficiente para provar as coisas. Será que a minha cabeça está 100% plena nas suas faculdades mentais, né? Será que eu tenho essa capacidade plena de provar as coisas? E também uma outra dificuldade que a gente encontra nessa própria linha de pensamento de que a ciência é a detentora da verdade e tudo mais, bom, é que ter a certeza de que você só pode crer em alguma coisa que esteja suficientemente provado empiricamente é em si uma certeza que não tem como ser provada, né? Então essa é uma segunda dificuldade. Uma terceira dificuldade é que é possível você provar que um determinado elemento ele ferve a uma determinada temperatura, em determinadas condições de pressão e tudo mais, como a gente vê, por exemplo, nas aulas de química, né? Só que é impossível você provar que a justiça e os direitos humanos são aquilo que nós acreditamos ser. Até porque justiça e direitos humanos, em uma certa medida, eles acabam sendo relativos. Para algumas pessoas, tem algumas coisas que são justiça, tem para outras pessoas aquilo pode ser uma injustiça, enfim. Esse assunto pode ir longe, mas a gente vê que não existe uma definição que possa ser provada. Não existe algo que pode ser provado acerca de justiça, acerca de direitos humanos, acerca desses valores que nós temos tão presentes na nossa sociedade, né? Na nossa vida. E aí, essa questão ela se apresenta dessa forma justamente porque a ciência ela examina a natureza. A ciência ela examina os fenômenos da natureza. Ela não tem como ir além do mundo natural. E aí, por causa disso, né, é impossível você provar que um milagre aconteceu. Se a gente pega, por exemplo, a própria multiplicação dos pães e peixes, ou quando Jesus ele anda sobre as águas, como que você vai provar que aquilo aconteceu? Aquilo pode
aquilo pode impactar a gente, né? Aquele acontecimento pode nos impactar de uma tal forma, mas é impossível você chegar ali e, enfim, estabelecer alguma fórmula ou alguma lei da física, né, que você possa explicar aquilo, justamente porque é sobrenatural, não tem como ser explicado pelos meios naturais, porque o nosso, digamos aí, o nosso gabarito, né, o nosso padrão, ele é um padrão natural. A gente olha para uma situação dessas e fica sem explicação. E aí a gente tem uma outra questão que o Timothy Keller ele trata um pouquinho no livro, que é o problema do mal. Então, o problema do mal, ele já foi tratado de formas diferentes ao longo da história, e ele faz um contraste interessante em como o problema do mal ele é tratado hoje e como o problema do mal era tratado antigamente. Porque a questão do problema do mal é a seguinte: como que Deus, sendo bom, né? Se Deus existe, essa é a pergunta do problema do mal. Se Deus existe e ele é bom, então por que ele deixa o mal acontecer, né? Então, em termos mais simples, seria essa a pergunta. E aí, a gente vê, por exemplo, que hoje em dia as pessoas elas tendem a responder a pergunta da seguinte forma: ora, se o mal existe e Deus supostamente é bom, então não existe Deus, porque o mal existe. Eu vejo o mal aqui, eu consigo provar que o mal existe, enfim. A gente consegue sentir esse mal nas nossas vidas, né? Só que, por exemplo, no livro de Jó, essa questão ela é tratada de outra maneira. E aí, quando o livro de Jó trata esse assunto, em nenhum momento você vai ver o livro de Jó questionando a existência de Deus, porque o mal existe. A questão toda era descobrir por que o mal ele estava presente na vida de Jó, por que Jó tinha sido assolado daquela forma, né? E a gente percebe o seguinte, que na realidade a forma do ser humano explicar, ela muda por causa da forma que o ser humano ele acredita que tem ferramentas necessárias para julgar essa situação. Então, lá na época de Jó, a situação ela era julgada olhando para o ser humano, né, e julgando as ações do ser humano. Só que hoje em dia, o ser humano ele acredita que ele tem as ferramentas necessárias, e é justamente isso, ele acredita que ele tem as ferramentas necessárias para julgar os atos de Deus. E aí, esse é o grande problema, né? E aí a gente conclui com esse pensamento, né, de que é impossível você duvidar de uma crença A, exemplo, né, a crença em Deus, é impossível você duvidar de uma crença A sem ter por base a crença em B. Então você sempre vai acreditar em uma ou outra, e aí você vai validar uma ou outra. O Timothy Keller, ele dá um exemplo de um homem ateu que ele se converteu, né, deixou de ser ateu, e ele se converteu na igreja do Timothy Keller. Só que a parte interessante é como ele se converteu. Ele se converteu porque ele tinha certeza de que Deus não existia. Só que chegou num ponto em que ele tinha certeza porque ele duvidava do cristianismo. Só que a partir de um determinado ponto, ele passou a questionar, ou seja, a duvidar das próprias certezas que ele tinha. Então, ele duvidou das suas dúvidas sobre o cristianismo. Isso é muito interessante, porque eu acho que a grande questão aqui é a gente olhar para as questões, para essas situações, melhor dizendo, e formular as questões para tentar entender essas situações. E aí a gente percebe, por exemplo, que talvez a resposta que algumas pessoas dariam é a seguinte: ok, nós vemos aí que de fato o cristianismo mudou o pensamento ocidental, a gente percebe que de fato o cristianismo ele trouxe os valores, né, o valor da vida, o valor de que o ser humano é a imagem de Deus e portanto nós devemos valorizar o ser humano. Ótimo, o cristianismo trouxe todas estas coisas. Mas será que, e aí a pergunta dessas pessoas poderia ser assim, né? Mas será que, qual que é o problema, qual que seria o problema da gente adotar os valores do cristianismo e rejeitar a parte, entre aspas, né, a parte religiosa do cristianismo? Então, a filosofia moderna, né, hoje em dia,
a gente passa por isso. As pessoas elas estão com essa ideia de que o cristianismo é legal, tem valores interessantes para agregar na nossa sociedade, no nosso estilo de vida, no nosso conceito de justiça, conceito de direitos humanos. Ótimo, é muito bom, mas vamos deixar a religião de lado e vamos ficar só com os valores. Só que o problema é que não tem como você dissociar esses valores da sua origem, daquilo que levou o cristianismo a todas essas propostas para a nossa sociedade, para as nossas vidas. Porque a partir do momento em que você questiona a origem disso tudo, que é o nosso Deus, a origem disso tudo, que é Jesus Cristo, todas as conclusões, por exemplo, sobre justiça e direitos humanos, elas se tornam extremamente frágeis e tudo passa a ser relativo. Tudo pode ser questionado, pode ser relativizado. E aí a gente perde totalmente o sentido. Então a tendência ela é justamente as pessoas questionarem cada vez mais esses valores, jogarem esses valores fora, justamente porque eles não fazem nenhum sentido. A questão toda é a seguinte, e o Timothy Keller coloca isso de uma forma muito interessante. Se nós não somos nada, se nós somos, como diz a própria ciência, que diz que prova tudo, né? Se nós somos nada, se nós somos pó, se nós não temos nenhum propósito no universo, se nós não temos nenhuma razão de ser, então não existe nenhuma razão para amar, não existe nenhuma razão para respeitar o próximo, não existe nenhuma razão para a gente cultivar todos esses valores que o cristianismo nos ensina. Então tudo isso fica vazio de significado e, portanto, a tendência é tudo isso desaparecer. Acho que por hoje é isso, essa foi a reflexão e, enfim, espero vocês aí nos próximos vídeos, que Deus abençoe a sua vida.